paz do Senhor, crianças. Vamos dar início a mais um culto, o nosso quinto culto online. Vamos iniciar com uma oração? Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, de cada mamãe, de cada papai. Eu venho te pedir agora, Senhor, venha, Senhor, falar através dos louvores da Tua palavra aos nossos corações. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o louvor hoje pela nossa querida amiguinha Gabriela. A leitura bíblica será feita pelo Carlos. A história bíblica, quem vai contar é a nossa tia Dalila, tá bom? E o encerramento, quem vai fazer é a tia Lismara e a sua linda filha Rebeca. Deus abençoe, crianças. Um grande beijo. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Eu vou louvar agora e espero que vocês gostem. Leitura bíblica. Saúdo todas as crianças com a paz do Senhor. Leia o livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Continuaremos ouvindo a história com a tia Dalila. Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Eu sou a tia Dalila, para quem não me conhece, e hoje a gente vai contar uma história que ela tem como título O Plano Perfeito. Alguns já devem ter ouvido essa história, mas quem não conhece vai aprender hoje, tá bom? Como a gente ouviu a leitura bíblica, né, pelo Carlos, que estava lá em Romanos, capítulo 3, e ele leu do 23 ao 24, que fala sobre o pecado, onde todos nós pecamos. E para a gente iniciar essa história,
desse plano perfeito, o que é esse plano perfeito? Nós temos que falar do Criador desse plano, exatamente. E o Criador desse plano perfeito é Deus, exatamente, o nosso Criador. Quando vocês vê a cor amarela, o que passa na cabeça de vocês? O que vocês lembram quando vê a cor amarela? Pensa um pouquinho. Lembra o sol? Exatamente. Quando a gente olha a cor amarela, lembra o sol, lembra o milho. E quem criou o sol? Quem criou o milho? Exatamente, foi Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E ele criou muitas outras coisas. Criou o céu, os mares. Vamos pensar comigo, o que mais que ele criou? Exatamente, ele criou os animais, ele criou todas as coisas. Inclusive, ele criou nós, seres humanos. E nós fomos a obra perfeita do Criador, certo? E quem sabe aonde Deus mora? Exatamente, Deus mora lá no céu. E Deus, ele é santo. Ele não gosta das coisas erradas. Ele não gosta de uma coisa que se chama pecado. Por quê? Porque Deus, ele é santo. E o pecado entristece a Deus. E a gente vai falar sobre o pecado. O pecado é representado por essa cor preta, exatamente, essa cor escura. O pecado, quem sabe me dizer o que é pecado? Exatamente, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por exemplo, mentir, desobedecer a mamãe ou papai, gritar com a professora na escola, bater nos amiguinhos, o que mais? O que aí aparece na sua cabeça que é pecado? Exatamente. Mentir, roubar, xingar, todas essas coisas são erradas. E essas coisas entristecem a Deus, o nosso Criador, aquele que criou todas as coisas, porque Ele é santo. O pecado, eu sempre represento ele como se fosse uma bactéria do mal. Olha que coisa feia, ó. Imagina só esses negócios tudo mole. Olha que coisa mais feia. Parece, né, o Covid-19, né, que a gente tá enfrentando aí, não é? Que deixa todo mundo doente, que as pessoas morrem. Então, o pecado é como se fosse essa bactéria aqui, ó, essa bactéria do mal, essa cara feia. O pecado, sabe o que ele faz com a gente? Ele nos afasta de Deus. O pecado deixa a gente doente, deixa a nossa alma doente. E aí o pecado é a mesma coisa como se a gente tivesse com alguma doença. Quando a gente tá doente, a gente não fica sem vontade de fazer nada, a gente não tem vontade de ir pra escola, não tem vontade de conversar com os amigos, a gente só quer ficar quietinho, não é verdade? E o pecado faz isso com a gente, o pecado vai nos afastando da nossa família, nos afasta dos nossos amigos, não temos mais vontade de ir pra igreja, de conhecer as coisas legais. E o pecado, sabe o que acontece? Ele entra na nossa vida, no nosso coração, bem pequenininho assim, ó, bem pequenininho. E aí ele vai crescendo, igual quando a gente é contaminado com vírus. Entra bem pequenininho no nosso corpo. De início, a gente não sente nada, né? Não sente sintomas, não sente dor. Se você não se alimentar direito, não procurar um médico, não comer coisas saudáveis, se você não fazer exercício físico, né? Ficar sedentário, comer só besteira, comer só doce, aquela bactéria pequenininha que entrou lá dentro dentro do seu corpo, ela vai crescer, e aí com o tempo ela vai tomar toda conta do seu corpo. Aí você vai começar a sentir febre, você vai começar a sentir dor de cabeça, vai começar a vomitar, e aí você vai precisar ir no médico. E quando chegar no médico, você vai tomar remédio, injeção, vai ficar internado e muitas das vezes, se for muito grave, você até morre. Olha só. Então, de uma coisa que começou bem pequenininho, porque não se cuidou,
a coisa cresce e fica bem perigosa. E o pecado é a mesma coisa. O pecado, ele entra na nossa vida pequenininho. Por exemplo, tá na escola e você pega lá um lápis do seu amiguinho e guarda na sua mochila. Então, aquele lápis não é seu, mas você pega e guarda pra você. Foi uma atitude pequenininha, não foi? Ninguém viu, ninguém sabe que você pegou, mas Deus, o Papai do céu, que tá lá no céu, que vê todas as coisas, ele sabe. E aí você guardou. E aí com o tempo você não pediu perdão, você não devolveu. E aí o que acontece? Aquele pecado, a bactéria do mal, ela entrou dentro de você, você está contaminado. E aí com o tempo ela vai crescendo, crescendo. E aí você vai fazendo coisas mais erradas. Porque quando a gente tem a bactéria do mal dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, ela vai crescendo, crescendo. E cada dia mais incentiva você a fazer coisas erradas, coisas que não deveria. E aí você vai se afastando mais e mais de quem? De Deus. E aí, espiritualmente, você vai ficando o quê? Doente. A mesma coisa que a gente tinha falado antes. Então, ela vai crescendo, crescendo, contaminando a sua mente, o seu coração. Você vai se afastando de Deus, vai fazendo mais coisas erradas. Você começa a desobedecer mais a sua mãe, começa a xingar, brigar, andar com as pessoas, fazendo coisas erradas. E aí, de repente, você tá, sabe como? Desanimado, triste, com vontade de chorar, querendo desaparecer do mundo. O que é isso? É a bactéria do mal que entrou pequenininho lá no seu coraçãozinho porque você deixou, você pegou alguma coisa que não era seu, ou você brigou com alguém, não pediu desculpa, ficou com aquela coisinha no coração e aquela coisa do mal foi crescendo, crescendo, crescendo e te deixou assim, triste, desanimado, querendo desaparecer, querendo nem mais viver. Olha só, que coisa mais triste. É o mal e o mal faz isso. Olha que triste. Porém, olha só que bacana. Deus, o nosso Criador, lembra dele? Ele fez um plano, ele pensou em um plano muito perfeito. E esse plano não deu errado, é verdade. Sabe o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo, exatamente. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ele veio aqui no mundo. Ele nasceu como todos nós, foi criança, foi adolescente, foi adulto e ele mostrou que dá pra gente viver aqui na Terra sem pecar, exatamente. Ele teve uma vida, sabe como? Santificada, uma vida sem pecado. E é o que nós devemos fazer, se afastar do pecado, se afastar daquela bactéria do mal, não trazer nada para dentro de nós que vai crescer, que vai deixar a gente doente. Não, tem que se afastar. Exatamente, Jesus mostrou que isso é possível, que pode. E Jesus, ele morreu na cruz, exatamente. Ele foi morto pelos nossos pecados. E lá em João 3,16 diz que todo aquele que crer em Jesus será salvo, exatamente. Porque Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, tal quer dizer que é muito grande, de uma maneira tão grande que ele enviou o próprio Filho dele, Jesus Cristo, para vir aqui na Terra, viveu como um ser humano, como nós, e ele morreu na cruz. Quando ele morreu na cruz, ele deixou pra gente um presente. Olha que legal, esse presente se chama a salvação, exatamente. Mas o presente não é para todo mundo. Não é para todo mundo, é somente para aquelas pessoas que crê, que acreditar em Jesus, que acreditar que somente Jesus Cristo é o nosso Salvador. Igual o presente, você dá um presente para alguém, a pessoa pode querer aceitar ou não é verdade? Presente sempre é bom. E esse presente que Jesus deixou para nós foi muito bom, foi perfeito, a salvação. Então, todos aqueles que crê, que acreditar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que tira o pecado do mundo, que nos liberta,
que limpa nosso coração, que nos transforma, será salvo e irá morar com Deus, com Jesus lá no céu. Exatamente. Então, Jesus, ele mostrou que é possível vivemos no mundo sem pecados. Aí você me pergunta, mas tia Dá, eu já pequei muito, eu já desobedeci muito a minha mãe, eu já briguei, eu já falei palavrão, eu sou uma pecadora. Exatamente, todos nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Por isso é necessário conhecer a Jesus para que você possa crer e acreditar que Ele é o único que pode te limpar de todo pecado. Somente o sangue de Jesus, ó, a gota de sangue, somente a gota de Jesus é capaz de nos limpar. Por quê? Porque Ele foi o único que não pecou. Exatamente, Jesus, Ele é santo. O sangue de Jesus é como se fosse aquele remedinho. Lembra que eu disse que quando a gente fica doente, a gente vai ter que ir no médico para tomar injeção, ficar internado, se recuperar e voltar para casa bem? Exatamente. A nossa vida espiritual, quando tem a bactéria do mal, quando tem o pecado, ela fica doente. E o que fazer então para poder curar, para poder tirar essa doença e termos uma vida espiritual saudável? O sangue de Jesus, que é aquele remédio. Exatamente. E todas aquelas pessoas que acreditam e creem em Jesus, que toma esse remédio, tem, sabe o quê? A vida transformada, exatamente, ó. Quem tinha aquele coração preto, aquela vida escura, cheia de pecado, tem a vida ó, limpa, branca como a neve, exatamente. E em João 1:12 diz que todos aqueles que creram em Jesus deram também o direito de tornar, sabe o que? Filho de Deus. Então, todos aqueles que aceitam Jesus, além de ter a vida transformada, limpinha, sem doença, sem dor, sem nada, uma vida limpa, também se torna filho de Deus. Então, ó, quem tinha aquele coração preto, né, cheio de bactéria do mal, né? Quem lembra da bactéria do mal? Vou pegar ela aqui, ó. Aquela coisa feia, né? Que tomou conta do corpo, que deixa a gente mal, deixa a gente ó, com cara de bravo, com raiva de tudo, sem vontade de fazer nada, não quer brincar, né? Tem aquele coração. Quem crê em Jesus e toma aquele remedinho, né? Que somente o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado, tem a vida, ó, transformada. É uma pessoa feliz, contente, vive alegre, trata todo mundo bem. Exatamente, o coraçãozinho, olha, agora tá o que? Vermelhinho, porque quem é que tá lá morando? Jesus Cristo. O sangue de Jesus tá agora vivendo, circulando ali em todo aquele organismo. E aí, sabe o que acontece? Você ainda tem, olha, uma camada de proteção. Tá vendo uma camadinha de proteção aqui, ó? O outro lá não tinha camadinha de proteção. E o que quer dizer isso? Que quando nós temos Jesus, a vida transformada, quando somente Jesus mora no nosso coração, ó, não tem nenhuma manchinha preta. Tá vendo? Sabe o que acontece? A gente também fica protegido contra o mal. Mas será que o mal pode entrar? Pode. Se eu quiser, se eu der lugar, se eu fazer coisas que não agradam a Deus, ele pode entrar e me contaminar de novo. Mas quando temos Jesus, também nos protege, ele nos ajuda a nossa mente, o nosso coração, a nos afastar da coisa do mal e andar somente no caminhos de Deus, nos aproximar de Deus a cada dia, tá bom? E o legal é que quando nós temos Jesus, nós temos que viver sempre em uma vida em constante crescimento, igual a árvore. Para ela ficar grandona assim, olha, dar frutos, ela precisa o quê? Ser constantemente cuidada. Nós também. Então, quando nós temos a vida transformada, precisamos orar, ler a Bíblia, andar com pessoas que fazem coisas boas, sempre ouvir a mamãe e o papai, ouvir a professora da escola bíblica dominical, ouvir os nossos pastores, ouvir pessoas sábias, porque vamos ter também um crescimento forte, igual a árvore. Exatamente. A árvore não precisa pôr água, não precisa
receber a luz do sol, não precisa de todas essas coisas para ficar saudável. Nós também precisamos ter esses cuidados de ler a Bíblia, se afastar do mal, obedecer, e a gente vai crescer forte, saudável, com a vida espiritual sem nenhuma doença, felizes, certo? E sabe o interessante de tudo isso, desse plano perfeito, é que além de você ter a vida transformada, se afastar do pecado, todos aqueles que creram em Jesus, lembra que eu disse que se tornou filho de Deus? Exatamente, um dia ele vai vir aqui e vai buscar todos esses que têm a vida santificada, que se afasta do pecado. Exatamente, ele vai vir buscar a igreja, esse povo, essas pessoas, e vai morar com ele lá no céu. Lembra que eu falei que o céu é um lugar lindo onde ele mora? E ele tem reservado para nós, para todos esses que se afastou do pecado, que anda certinho, que não faz as coisas erradas, que pede perdão, que ama. Ele preparou um lugar bem legal. Olha só o que ele preparou, ó. Opa, cai de cabeça para baixo. Olha o que ele preparou, ó. Uma linda coroa. Olha que legal. Imagina você receber do próprio Jesus essa linda coroa, ó, brilhante. Olha lá o céu, ó, um castelo, que coisa mais legal. Exatamente. Então, todas as pessoas que se afastarem do pecado, crerem em Jesus, ler a Bíblia, faz todo esse procedimento para poder crescer forte, né? Lendo a Bíblia, orando, perdoando, vai receber essa linda coroa e morar lá no céu junto com Jesus. Que lindo, né? Plano perfeito, foi o máximo. O nosso Deus pensou em todas as coisas. Mesmo a gente sendo pecador, pensando coisas ruins, vendo coisas que não podem, ouvindo que não pode, porque o pecado vem em todos os lugares. No nosso pensamento, no nosso ouvido, na nossa boca, na nossa mão, no que a gente sente, está em todos os lugares, essa bactéria do mal. E mesmo a gente fazendo coisas erradas, Jesus nos perdoa, nos dá de presente salvação e ainda prepara para todos nós uma casa linda com uma linda coroa. Não é o máximo? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a história, tá bom? E se você ainda não aceitou a Jesus, não acredita nele, que nesse momento você possa abrir o seu coração e acreditar e ter o desejo de conhecer a ele, porque quanto mais você tem o desejo de conhecer Jesus, mais ele tem um desejo de se apresentar para você. Então eu espero que você abra seu coração para ele morar na sua vida, tirar essas coisas que te deixam mal, te deixa triste e você ter uma vida feliz, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. E agora, para finalizar, a gente vai orar com a tia Lismara e a sua filha Rebeca, tá bom? Um beijo grande para todos vocês e a gente se vê breve. A paz do Senhor, crianças. Mais um abençoado culto nós tivemos hoje. Agora nós vamos fazer o encerramento do nosso culto de hoje. Eu queria agradecer às crianças e às tias que participaram do culto hoje. E agora a gente vai ficar com uma oração da Maria Clara e da Rebeca. Senhor Jesus, obrigada por esse culto. Abençoa cada criança, cada tia que participaram. Obrigada, em nome de